Muito boa noite, meus amigos. Uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu começo, claro, agradecendo a Roberta e a Dani, que além de muito generosas, são muito pacientes comigo também. E a Lourdes está aqui, minha querida amiga, que renovou o meu conceito de amizade. E eu vou dizer qual é. Você é amigo de alguém se você guardar 200 livros na sua casa para o seu amigo por 6 meses. Enquanto você não tiver passado por esse teste de ficar com 10 caixas de livro na sua casa, talvez na sala, na cozinha, no corredor, dando trabalho enorme, você não é amigo. Então ela provou que é muito amiga. Eu estive aqui com ela no grupo do Divino Coração, em janeiro, e agora é uma grande honra, porque vocês são muito famosos no Brasil afora, no meio dos palestrantes e dos professores, que acabam tendo os convites semelhantes. Muitos já tinham estado aqui e falado de quanto vocês são acolhedores. O mistério da nossa fé é o mistério da família. E a gente só descobre o mistério da família, que é a igreja, que é a principal família, a família dos filhos de Deus, a família da esposa de Cristo, do corpo de Cristo, a partir da nossa experiência profunda com os nossos pais. O grande argumento da noite é como santificar a família para cristianizar a sociedade. E o que eu sinto aqui é a grande família de Cristo, a grande família da igreja, nos olhos, nos sorrisos, no acolhimento. Eu estou passando por um momento delicado da minha vida, e eu tenho certeza que as orações de vocês me movem, me suportam, me acolhem, mesmo que não denominem o meu nome ou a minha família nas orações. Porque quando a gente pede a Nossa Senhora, a gente pede universalmente por todos os que estão precisando. Toda Ave Maria, todo gesto de amor e de piedade, sobretudo a Nossa Senhora, alcança alguém. E quando nós chegarmos a Cristo, quando nós chegarmos no céu, nós vamos saber a quem Nossa Senhora destinou as nossas orações. A gente vai saber naquela segunda-feira, talvez num grupo que a gente tenha rezado em abstrato, sem saber muito bem por quê ou para quem recebeu uma graça vinda da nossa oração, da nossa fé. E eu tenho certeza que o que me sustenta e sobrevive hoje em dia é a oração da igreja. Eu não tenho mais meios de continuar vivo, a não ser pela força da família que irradia dos sacramentos da igreja, é claro, mas também da oração da igreja. Hoje é um dia muito especial para mim. É o dia em que eu comemoro 13 anos de casado com a minha esposa Laíse. E, claro, estou trabalhando por ela e pela minha família. Eu vim lançar a minha primeira pós-graduação em Doutrina Social da Igreja, na Expo Católica, anteontem e ontem, e claro que acabei de gravar na Brasil Paralelo 2 vídeos sobre o grande Papa João Paulo II, que inspira diretamente toda a minha palestra com as suas catequeses sobre o amor humano, a teologia do corpo, que é uma meditação muito profunda sobre quem é Deus, uno e trino, como comunidade familiar de amor fecundo que gera vida, e quem é o homem criado à sua imagem e semelhança. Deus é trino e por isso nós somos intrinsecamente trinos, porque nós somos filhos de um pai e uma mãe. Posso não saber nada de você, mas sei que você tem um pai e uma mãe, que compõem com você uma unidade, que na sua perfeição aponta para a unidade que é Deus. E claro que não voltaria para Belém logo depois de gravar à noite, ficaria para aceitar esse convite tão generoso. E a minha fé, a minha conversão, a minha caminhada na igreja se deu sobretudo numa conversão quando eu estava noivo. E refletia com a Laíse se iríamos casar na igreja, como se diz hoje em dia. E eu estudava, e continuo estudando, muita filosofia. Filosofia estuda as visões de mundo, o fundamento dos valores, o fundamento da realidade, o que acontece quando a gente morre, qual é o nível e o grau da liberdade humana, qual é o fundamento da autoridade do Estado.
todas essas questões da ética, da estética. Esse lugar aqui é tão lindo, esse lugar é suntuosamente lindo e dialoga com a pintura renascentista católica, sobretudo com a de Michelangelo, como vocês sabem, mas também com o barroco de Caravaggio, ali tem um Rafael, e isso tudo é questão filosófica. A forma estética, a arquitetura, o conteúdo. E me perguntava, o casamento é um contrato ou um sacramento? Se for sacramento, também é um contrato, porque é um sacramento livre. Mas se for só contrato, eu não preciso colocar Deus no meio. E eu tive alguém que me disse, não põe Deus no meio da relação, porque atrapalha, porque dificulta. E conversando com uma pessoa que tem essa opinião tão nécia, eu dizia, por que dificulta? É porque não pode separar. E eu pensei, bem, realmente isso é verdade. A gente sabe que o sacramento é indissolúvel, pelo simples fato que ele é ancorado no amor. E o amor perfeito é o amor de Cristo, que amou a igreja até o fim e que deu a sua vida pela igreja. E por isso São Paulo aos Efésios, como vocês sabem, compara o magno sacramento do casamento com o que Cristo fez pela sua igreja, que foi se entregar para santificá-la, que foi dar o seu sangue para que ela pudesse lavar a sua roupa e purificar os seus pecados e gozar por toda a eternidade as delícias do banquete nupcial do Cordeiro. No Apocalipse a gente lê que a igreja, todos nós, o corpo de Cristo, somos aqueles que alvejamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Cristo precisou, nós somos batizados na morte de Cristo, segundo São Paulo aos Romanos. Ou seja, nós somos purificados, redimidos e libertados pelo sangue de Cristo. Cada alma, desde a concepção, vale o sangue de Cristo. E essa concepção católica do amor conjugal, que eu vou aprofundar com vocês hoje, é contraposta por uma visão liberal de casamento, por uma visão individualista e contratual de casamento. A gente se junta, a gente se troca, a gente pode compartilhar um imóvel, quem sabe um carro, a gente pode ter um filho, se a gente não abortar, ou se a gente não se proteger dele por métodos contraceptivos, ou a gente pode abrir e fechar a fábrica, ou a gente pode guardar e congelar um embrião como se fosse uma coisa numa gaveta e depois descartá-lo se não tiver mais. Ou a gente pode ter um pet, um bebê reborn, o que a gente quiser. E depois a gente pode dizer, olha, eu não estou mais afim, cansei, quero outras experiências, quero mudar de cidade, tchau. Divórcio express unilateral. Você fala, olha, tchau. E a pessoa não pode fazer nada, não te amo mais. O amor é um verbo que não comporta o passado. Ninguém pode falar, eu amei e não amo mais, porque então não amou. Então não era amor. Eu sempre dou esse exemplo do Vinícius de Moraes, que cantou tão belamente o amor nos seus sonetos, mas não soube o que é amor, porque casou 8 vezes. E disse que só amou a 6ª. Mas não amou ninguém. Porque não se entregou para ninguém, porque não se deu para ninguém, porque não perseverou por ninguém. Porque não viveu a cruz que o amor comporta. E foi refletindo sobre tudo isso, há 13 anos atrás, que eu decidi casar com a Laís. E casar significa colocar um terceiro personagem entre os dois. Um personagem, um protagonista, um ator. Não personagem no sentido de um personagem fictício, de novela ou de livro. Mas uma personalidade, uma pessoa, pronto, melhor. Acima, que é Cristo, e uma abaixo, que é o Filho. De modo que não são mais 2, mas um só. Que é Cristo unido à sua igreja e que é o Filho
que é a união carnal do esposo e da esposa. E eu descobri tudo isso com São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, quando eu comecei a ler um livro chamado É Cristo que Passa. Um livro que acompanha o ano litúrgico e que começa com o advento, sobre a vocação cristã. Essa palavra vocação eu não conhecia. Essa palavra não estava no meu vocabulário. Eu não sabia o que era vocação. Nunca ninguém tinha me perguntado se eu teria vocação, ou que o batismo, eu sou batizado naturalmente, já é uma vocação. E que todo fiel cristão, independente do estado de vida, casado ou celibatário, leigo ou clérigo, é um chamado, é um vocacionado, é um convocado, é um alistado na milícia que é a igreja militante. E é vocacionado à santidade, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E a perfeição é do Pai, que nos aperfeiçoa a natureza decaída pelo pecado, como eu vou explicar. E a terceira homilia, deste livro é Matrimônio, Vocação Cristã, sobre a Sagrada Família de Nazaré. E eu tinha lido a primeira homilia, a segunda é sobre o Natal, a terceira é sobre a humildade de Cristo no presépio, a humildade de Cristo no Natal, salvo engano é esse o título da segunda homilia. E a terceira chama Matrimônio, Vocação Cristã. E quando eu li essa homilia, já li uma centena de vezes, leio sempre, é o programa da minha vida, é o manual de instruções da minha vida, por assim dizer, eu disse que gostaria de aceitar, disse a Cristo, eu gostaria de aceitar essa vocação. Eu aceito essa vocação, mas eu preciso de ti. E o modo como eu vivo a minha fé é no matrimônio. O modo como eu me santifico é santificando a Laíse, a Maria, a Isabel, o Inácio, o Vicente e o Tomás, as funcionárias que trabalham na minha casa e, por conseguinte, os meus amigos, pais, primos, colegas, depois alunos, seguidores, enfim. Mas tudo começa em casa. Eu não posso me santificar em lugar nenhum de costas para casa. Eu não posso aqui santificar vocês com uma bela palestra eloquente, escrever livros bonitos, inteligentes, viajar o mundo e pregar a palavra e deixar a Laís. Não, a Laís é minha esposa, mas aí é diferente, aí não tem problema. Aí eu gosto muito dela, eu amo ela, mas não tem nada a ver com a minha santificação. Não é possível. Não é possível. Eu só vou ser feliz na eternidade com a Laíse. E eu não quero, de jeito nenhum, ela é livre e a salvação dela depende da colaboração dela com a ação santificante de Cristo. É Cristo quem nos salva com a nossa colaboração, com a nossa cooperação. Eu não posso arrastá-la pelo cabelo ou carregá-la no colo. Né? Embora Nossa Senhora faça isso, embora os santos acabem salvando muita gente com a força profunda de santidade, nunca prostituindo a liberdade das pessoas que o próprio Deus concedeu. De todo modo, eu preciso me santificar santificando a Laíse, em primeiro lugar. A primeira pessoa que eu tenho que santificar na minha vida é a minha esposa. A segunda pessoa que eu tenho que santificar na minha vida é a minha filha. Minha segunda filha, meu terceiro filho, meu quarto filho, meu quinto filho e todos os filhos que Deus, com a sua infinita misericórdia, me mandar. Porque São José Maria dizia que cada família, marido e mulher, refletem o amor salvífico de Deus. E por isso ele falava que o lar cristão é um lar luminoso e alegre. E guardem essa palavra luminoso, porque ela é o fundamento da segunda parte da palestra. É a luz de Cristo que irradia de cada família o que cristianiza a sociedade. Uma família santa santifica a sociedade. O papel social, público e mesmo político da família é cristianizar a sociedade.
Não é a igreja, em primeiro lugar, a paróquia, que santifica a sociedade. Em primeiro, e por isso porque é uma família. Só é a igreja, porque a igreja é uma família, como eu disse no começo. Mas a sociedade civil, a ordem social é santificada pelas famílias, por cada família. Porque é na família que o amor de Deus está reluzindo, explicitado, aparecendo, é a luz. Vós sois a luz do mundo, que a vossa luz brilhe. Vós sois o sal da terra, que tempera, que conserva. E eu quero ler para vocês um trecho dessa homilia. Hoje eu fiz meditação da manhã e da tarde com essa homilia, e São José Maria Escrivá sempre me constrange, porque eu acho tudo tão equilibrado, tão preciso, tão claro, tão apaixonado, que eu fui destacando as passagens que eu queria ler, e quando eu vi eu tinha destacado toda a homilia. Então, cortei, e até ainda há pouco cortei, mas o trecho foi relativamente generoso, porque me parece que está tudo aqui. Ele diz o seguinte: cada lar cristão deveria ser um remanso de serenidade, em que se notassem, por cima das pequenas contrariedades diárias, um carinho e uma tranquilidade profundos e sinceros, fruto de uma fé real e vivida. Essa serenidade a que ele se refere é a paz de Cristo. É a paz de quem sabe que um pai amoroso conta o cabelo das nossas cabeças e não deixa um pardal cair sem o seu consentimento, e que permite todas as aparentes cruzes e contrariedades para o nosso bem. E continua: para o cristão, o matrimônio não é uma simples instituição social, e menos ainda um remédio para as fraquezas humanas. É uma autêntica vocação sobrenatural. Quando a gente olha um franciscano, um jesuíta, ou alguém que cruza o mundo, ou um sacerdote que se doa, que se entrega, que vai até os confins do mundo para pregar a palavra, a gente pensa, ele deve ter um chamado divino muito poderoso, muito importante. Mas o casado, o cônjuge, também. Não é porque nós não temos uma vocação religiosa que nós não temos a possibilidade de fazer algo grande, de fazer algo inacreditável. O casamento não é normal, não é, é só um casamento. Ele exige uma fibra e uma força extraordinária. É uma vocação que vem de Deus e que só pode ser cumprida com a ação de Deus, com a força de Deus. Só dá para ser casado se for santo. É isso que ele diz. Ah, não, eu vou casar porque eu estou namorando, porque eu gosto, porque realmente é uma pessoa bacana, mas vamos ver. Não. Eu vou casar e vou entregar o meu sangue por ela. E a mulher vai entregar o sangue por ele. E o juramento que a gente faz no altar é tão belo. Prometer fidelidade até que a morte os separe, né? Nessa hora, eu não disse até que a morte os separe, eu falei, nem a morte me separará. Pensando naquela passagem de São Paulo aos Romanos, quem nos separará do amor de Cristo? O sofrimento, as tribulações, a sede, a fome, o frio, o calor, a morte, nada nos separará do amor de Cristo. E eu olho para Laís e penso, nada me separará de ti. Nem a morte, embora a morte dissolva o vínculo matrimonial e permite que o cônjuge case de novo eventualmente. Se a Laís se fosse, eu iria ser celibatário. E continua São José Maria. Sacramento grande em Cristo e na Igreja, diz São Paulo, é ao mesmo tempo inseparavelmente contrato que une um homem e uma mulher, pois quer queiramos, quer não, o matrimônio instituído por Jesus Cristo é indissolúvel. Um contrato que homem e mulher fazem para sempre. Sinal sagrado que santifica, ação de Jesus, que invade a alma dos que se casam e os convida a segui-lo
transformando toda a vida matrimonial num caminhar divino pela terra. A gente precisa ler isso com um certo frêmito, com um tremor, com um frio na barriga. Cristo invade a nossa alma no matrimônio. Um dos ensaios do meu livro Amor à Sabedoria, que todos vocês vão comprar com certeza, é sobre o livro 3 para Casar, do Fulton Sheen, grande bispo americano, pregador. 3 para casar, como eu disse. Sem Cristo, o casamento não é cristão. E muitos casamentos cristãos, muitos cristãos casados, vivem o casamento sem Cristo. Então não é um casamento cristão. Pode até ser um casamento entre batizados que foi celebrado na igreja na forma do rito do matrimônio. Mas não é um casamento propriamente cristão. Porque o cristão é aquele que vive com Cristo, em Cristo, por Cristo. Isso é a comunhão que a gente celebra na missa. E isso torna o caminhar pela terra divino. E isso torna a terra a antessala do céu. A peregrinação para o céu. Como diz São Paulo aos Filipenses, nós não somos cidadãos deste mundo. Nós estamos aqui, de passagem. Nós somos peregrinos. Só que os casados são peregrinos de mãos dadas. E não dá para dizer assim, não, a Laís ficou pelo caminho porque ela está cansada e eu já vou então. Ou então ela está lá na frente, eu estou aqui atrás. Ou então ela já subiu, não, ela já foi, eu estou aqui. Não, não, a gente vai junto. E atrapalha, entre aspas, caminhar com quem não tem o mesmo ritmo. Mas esse fardo é leve e suave, porque é Cristo que nos motiva a acompanhar e a estar. Né? Eu tenho, graças a Deus, muitos filhos, pelo menos muito mais do que a média, e as pessoas sempre pensam, deve dar um trabalho. Estou cansado de ouvir isso. Né? E dá trabalho responder para quem diz que dá trabalho ter filhos. Mas como eu gosto de trabalhar e santifico o trabalho, eu penso, claro que é um trabalho. É um trabalho infinito. É um trabalho que não tem fim, que não acaba. Mas é um trabalho alegre, incansável, que dá energia, que dá gosto, que dá motivação, que dá vibração. Né? Por exemplo, é claro que eu estou esgotado, estou muito cansado. Eu vou chegar de um voo que é cedo, de madrugada quase, mais cansado ainda. Mas quando eu chegar e vir os meus filhos correndo até mim, tudo valeu a pena. E vale a pena o cansaço de trabalhar para dar para eles o melhor. Assim como trabalhar para vocês também. E para quem quiser, o meu trabalho. E continua São José Maria. Os casados estão chamados a santificar o seu matrimônio e a santificar-se nessa união. Cometeriam, por isso, um grave erro se edificassem sua vida espiritual à margem do lar. Edificar a vida espiritual no lar, para o lar. A vida familiar, as relações conjugais, o cuidado e a educação dos filhos, o esforço por sustentar, manter e melhorar economicamente a família, as relações com as outras pessoas que constituem a comunidade social. Tudo isso são situações humanas e correntes que os esposos cristãos devem sobrenaturalizar. Então veja só, qual é a finalidade do trabalho? A principal finalidade do trabalho é servir a família e a sociedade. Dar o melhor de si para a família e para a sociedade. Fazer render os frutos que Deus nos deu para a família e para a sociedade. E isso vai expandindo a luz de Cristo em círculos concêntricos para a comunidade social. Olhem como vocês vão perceber o quanto essa passagem de São José Maria está afinada com o segundo argumento da palestra, que é a cristianização da sociedade. A sociedade é cristianizada pela família quando ela reluz o amor de Deus do seu interior. Como o amor é difusivo, efusivo, expansivo, ele não consegue ficar preso no lar. Por isso que o lar é luminoso e essa alegria que ele reverbera é a alegria de Cristo.
Continua São José Maria Escrivá: a fé e a esperança hão de manifestar-se na serenidade com que se focam os grandes ou pequenos problemas que surgem todos os dias nos lares, no empenho com que se persevera no cumprimento do dever. A caridade há de encher tudo e levará a partilhar as alegrias e os possíveis dissabores, a saber sorrir, esquecendo-se das preocupações pessoais para atender os outros, a escutar o outro cônjuge ou os filhos, mostrando-lhes que são amados e compreendidos de verdade, a passar por altos e pequenos atritos, sem importância que o egoísmo poderia transformar em montanhas e fazer com grande amor os pequenos serviços de que se compõe a convivência diária. Santificar o lar no dia a dia, criar com carinho um autêntico ambiente de família. É precisamente disso que se trata. Para santificar cada um dos dias, é necessário exercitar muitas virtudes cristãs. Em primeiro lugar, as teologais, fé, esperança e caridade, e depois todas as outras. A prudência, a lealdade, a sinceridade, a humildade, o trabalho, a alegria, etc. Só quem se esquece de si e se entrega a Deus e aos outros, no matrimônio também, pode ser feliz na terra com uma felicidade que é preparação e antecipação do céu. O que ele está nos dizendo aqui? Que no casamento nós temos que viver uma vida de perfeição, uma vida de plenitude. E essas virtudes vão expandindo para todos os outros que vão pressentir o bom odor de Cristo que vai exalar com naturalidade da nossa vida. Nós vamos ser como que tochas e refletores do amor de Cristo, porque as pessoas vão olhar para a nossa família e vão dizer: vede como se amam, vede como se perdoam, vede como estão juntos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Vede como se compreendem, vede como passam por cima das dificuldades. Vede como não são egoístas, não são hedonistas, não são ressentidos, não fazem contas de quanto um deve para o outro, de quanto um fez pelo outro para cobrar de volta. E aí vem uma passagem que se tornou muito importante para mim, quando ele diz: durante o nosso caminhar terreno, a dor é a pedra de toque do amor. A dor é a pedra de toque do amor. No estado matrimonial, considerando as coisas de maneira descritiva, poderíamos afirmar que há anverso e reverso, frente e costa. Por um lado, a alegria de se saber amado, o entusiasmo por edificar e sustentar um lar, o amor conjugal, que é o amor erótico elevado ao nível transcendente, espiritual, fecundo e unitivo, a consolação de ver crescer os filhos. Por outro lado, dores e contrariedades, o decurso do tempo que consome os corpos e ameaça azedar os temperamentos, a monotonia dos dias, aparentemente sempre iguais. E concluo a citação de São José Maria, em meia hora pontual. Acho que eu estou de parabéns. Formaria um pobre conceito do matrimônio e do amor humano quem pensasse que ao tropeçar com essas dificuldades, o carinho e o contentamento se acabam. É precisamente então que os sentimentos que animavam aquelas criaturas revelam a sua verdadeira natureza, que a doação e a ternura se enraizam e se manifestam com um afeto autêntico e profundo, mais poderoso do que a morte. A experiência do amor conjugal é verdadeiramente divina, porque é uma experiência do amor profundo de Deus que nos invade, que nos atravessa e que alcança os outros e que de algum modo nos faz experimentar a eternidade, que nos faz saborear a bem-aventurança eterna e que nos faz pressentir o mistério da vida que desponta da morte.
Existe um outro ensaio no meu livro Amor à Sabedoria que chama A Vida que Desponta da Morte. Ou melhor, a morte que gera vida. A morte que prepara a vida. O mistério cristão é o mistério pascal. Se o grão de trigo não morre, ele não dá frutos. O mistério do matrimônio só se ilumina plenamente diante da cruz. Casar, prestem bem atenção, é morrer. É morrer para si, morrer para os seus egoísmos, deixar de viver pensando no umbigo, no prazer e se entregar. O ato que sela a união conjugal, e a doutrina da igreja nos ensina que a matéria do sacramento do matrimônio é o próprio corpo dos noivos que se unem e se tornam uma só carne. O êxtase erótico é uma pequena morte. É uma experiência do máximo prazer de que o nosso corpo é capaz, e por isso tão atraente, e tão sedutor, e tão afrodisíaco, e ao mesmo tempo gera um entorpecimento, não raro acompanhado do sono, porque é levar o corpo à sua máxima potência de prazer para a sua máxima realização, que é gerar outra vida. E com essa morte simbólica no êxtase erótico, surge uma terceira vida, que é a união carnal do marido e da mulher, que não se pode mais separar no filho. Quando Deus diz no Gênesis que o homem se unirá à mulher e eles serão uma só carne, isso quer dizer duas coisas. Primeiro, que a união carnal é plena, é profunda. Uma só carne significa o coito, a união em que os corpos estão maximamente unidos e que mesmo separados há uma união psicológica, moral muito profunda. E tudo que acontece com a Laís lá em Belém acontece também comigo, porque os meus olhos são os seus olhos, os meus ouvidos são os seus ouvidos e vice-versa, tudo que me acontece aqui ou na China lhe acontece também a ela, porque ela está comigo. Então, uma só carne. Mas essa união que é física e espiritual, que é carnal e psicológica, gera uma terceira vida, como a da Isabel, como a da Maria. E eu não posso separar na Isabel ou na Maria, vou falar o modo mais fácil de entender e talvez o menos poético. O DNA da Maria e da Isabel, do Inácio, do Vicente, do Tomás e dos outros 4 filhos que nós temos, que foram ao céu muito cedo, ainda no ventre, o DNA deles é o nosso DNA fundido. Eu não só pareço com o meu pai e com a minha mãe na fisionomia. O meu sangue é o sangue do meu pai e da minha mãe misturados. Hoje eu estava com meu grande amigo Álvaro Siviero e ele me contava, não sei se eu vou saber recontar o que ele me explicou, mas que os cientistas perceberam que o sangue dos milagres eucarísticos são de um homem. E eles podem comprovar, O positivo, salvo engano, e que ao mesmo tempo, me ajuda aqui, a mulher XY, XX, isso, XX. Só tem o X, só tem a Nossa Senhora, porque o DNA é o Y, não existe, que é de Nossa Senhora. Exatamente, é isso, você sabe, então pronto. Isso é impressionante, muito obrigado. Eu sempre sou acompanhado de monitores, porque eu não consigo dar conta sozinho. Então vejam, o sangue dele é o sangue plenamente dela. É o único caso na história da humanidade do nascimento virginal. Todos os outros
são a união carnal, o sangue misturado. Agora veja a profundidade simbólica disso. O sangue derramado, o sangue entregue para a vida. Que pai não daria a vida pelo filho? Que mãe não daria a vida pelo filho? O Fulton Sheen, nesse livro 3 para Casar, diz que a amamentação é uma eucaristia natural. A mãe diz para o filho: tomai e comei, este é o meu corpo. Tomai e bebei, este é meu sangue. Entregando o seu corpo, literalmente o seu leite, a sua seiva vital. É muito bonito quando a mulher engravida começa o pré-natal, que é o tratamento da saúde do filho pela mãe, na qual ele está. É carne da minha carne. Quando Adão diz, que vê Eva, esta sim, é carne da minha carne, é ossos dos meus ossos, é sangue do meu sangue. Todo pai pode dizer isso do filho, não é verdade? Literalmente. A carne dos meus filhos é a minha carne. Por isso é o meu sangue. Não é só o meu patrimônio, não é só a minha fisionomia. Então a profundidade espiritual da geração é muito profunda. E essa geração na carne é uma imagem da geração no espírito, que é realizada por Deus no momento da geração. Ou seja, nós emprestamos os nossos corpos para que Deus gere uma nova alma. Nós não geramos uma nova alma. Nós não temos esse poder. Nós geramos uma nova carne. E ao gerarmos uma nova carne, animada, espiritual, de uma pessoa, que é a unidade substancial de corpo e alma, nós nos fazemos instrumentos do próprio Deus. De modo que a gente pode dizer que quem nos gerou foi Deus por meio dos nossos pais. E o amor que nós sentimos, portanto, pelos nossos filhos é um transbordamento do amor que nós sentimos pelos nossos cônjuges. Em tese, sem o pecado que maculou o sexo, que profanou o sexo, que gerou a sexualidade egoística. Lembram, depois do pecado original, o que aconteceu com Adão e Eva? Eles se cobriram, eles se envergonharam, porque eles perceberam que o olhar deles foi um olhar que a teologia chama de concupiscente, um olhar possessivo, um olhar egoísta, um olhar que torna o corpo um objeto. Como eu olhasse para esse livro e o cobiçasse e quisesse lê-lo, ou olhasse para essa bolsa e desejasse para mim. Por isso que o 9º e o 10º mandamentos proíbem exatamente o desejo, a cobiça das coisas dos outros. Porque é deles. Então eu não posso cobiçar a mulher alheia. E não posso cobiçar o boi, a propriedade, o livro, o carro, a bolsa, a roupa do outro. E se Deus está dizendo que não devemos cobiçá-los, é porque nós cobiçamos. E nós cobiçamos e desejamos por causa do pecado. Então a nossa natureza está corrompida. A fé católica só faz sentido quando analogamente comparada como um hospital. E só vai para o hospital quem reconhece que está doente ou precisa prevenir as doenças. A igreja é um hospital espiritual. Mas a pessoa soberba diz: eu não estou doente, e eu não preciso de médico, e eu não preciso de ajuda, eu não preciso de conselho, eu não preciso de conversão, eu não preciso de luta ascética, eu não preciso lutar contra as minhas más inclinações, contra os meus vícios. Eu me basto, eu posso, eu consigo. Eu contrato um coach, um terapeuta, eu faço um curso online de desenvolvimento pessoal. Eu compro um livro de virtudes. E aí eu tenho exame de consciência. E eu sou forte, e eu sou valente. E aí eu tenho corpo.
Essa heresia chama pelagianismo. É um humanismo, é uma forma de antropocentrismo, é uma forma de narcisismo. Que não é novidade, é tão velha quanto o Jardim do Éden. Não começou no século XIX ou no século XX, ou se exasperou nos nossos dias. Isso gera individualismo, egoísmo, hedonismo, busca desenfreada pelo poder, divórcio, antinatalismo, aborto, castração do amor humano, neutralização do amor humano. Porque o amor humano é o oposto de tudo isso. É entregar o próprio corpo e receber o corpo do cônjuge reciprocamente. Sim, mas sem essa condição. Por isso que o casamento é o desejo profundo, constante de fazer o outro feliz. Claro que isso é recíproco e deve ser recíproco. Mas se não for recíproco, o amor resiste e consegue amar. E não raro gera reciprocidade, reverbera e retorna como um bumerangue. Mesmo que isso não aconteça, o amor não depende. Cristo amou Judas, Cristo amou Anás, amou Caifás, amou Herodes. Cristo ama os pecadores, não o pecado, odeia o pecado, exorciza os demônios do pecado. Essa experiência de vida é tão profunda. Pensem no amor que vocês têm pelos esposos de vocês, pelas mulheres de vocês e pelos filhos de vocês. E pensem se são capazes de deixar de amá-los. E pensem se a morte de quem vocês amam seria capaz de acabar com este amor. Não, jamais. A morte não é nada. A morte é tragada pelo amor. Porque Maria estava de pé diante da cruz do seu filho morto. E porque mesmo com o coração atravessado por uma espada, ela tinha uma esperança sobrenatural. Porque ela sabia que o amor pelo seu filho era eterno. E a morte não os separaria. Ainda que um aspecto muito relevante, que é o corpo vivo e animado, a fala, a companhia, a voz, o trejeito, a imagem, esteja ausente. Mas para o amor, que é espiritual, embora carnal também, por isso que é um amor conjugal, é um amor que é carnal e espiritual, e é um amor carnal que se espiritualiza. E isso que disse o grande Santo Agostinho de Hipona: quem não for espiritual até na carne, será carnal até no espírito. Para uma pessoa carnal, a morte é insuportável. A morte é desesperadora, porque a morte é um dilaceramento. É como rasgar o próprio coração, rasgar o próprio corpo. É como mutilar um pedaço de si. Por isso que quando morre quem nós amamos, nós morremos também. Ao passo que quem ama tem a convicção interior profunda de que quem a gente ama nunca se separa de nós. Nunca se separa de nós. Eu lembro da carta de São Francisco Xavier a Santo Inácio de Loyola, que era o amor da sua vida na terra, digamos assim. Grande amigo, grande mestre, Pai Inácio. E ele se despediu de Santo Inácio dizendo: tchau, nós nunca mais nos veremos, só no céu. Ele foi para as Índias, ele foi para a China, né? Se despediu do amor da sua vida. Naquela época o sinal de Wi-Fi era muito baixo, né? Ele não tinha crédito na rede de móveis dados. Ele nunca mais falaria, nunca mais veria. Imagine por um momento nunca mais ver quem você ama. Mas ao mesmo tempo
não é uma carta melodramática, não é uma carta triste ou pessimista, é uma despedida profundamente dolorosa, mas com uma fé e com um amor de que estão unidos e profundamente unidos, que a distância não separa, que a distância física, que a distância espacial não separa. Por quê? Porque é um homem espiritual. Porque é um homem cuja carne não tem poder sobre o seu espírito. E por isso, aquilo que ele vê, ouve, toca, sente, é menos importante do que o que ele sabe pelo coração. Não só o que ele pensa ou lembra, porque não são só as faculdades da inteligência e da memória que são iluminadas e qualificadas pela fé, mas é o amor no coração. É algo muito mais profundo, muito mais interior. E isso não é possível sem a vida espiritual. E por isso, São José Maria diz que a vida espiritual é cultivada nesse amor oblativo, nesse amor doação do casamento. Esse amor, mais forte do que a morte, é a ação da graça nas nossas almas e aperfeiçoa a nossa natureza e cura e previne a nossa doença intrínseca do pecado original. E isso gera um tipo de relação marcada pela fraternidade, pela solidariedade, pela generosidade, pela compreensão, pelo perdão. E todos esses valores morais e princípios morais têm uma dimensão pública e política. E com isso eu chego na segunda e menor parte da palestra para concluí-la, às 9. A santificação da família cristianiza a sociedade porque humaniza as pessoas. Por causa do pecado original, o fato de nós pertencermos à espécie humana não assegura que nós sejamos moralmente humanos. O pecado original degenerou a nossa natureza. A Bíblia tem um enredo básico: geração, degeneração, regeneração. Geração boa, bela, proporcional, agradável, com dons préternaturais, de integridade, de imortalidade, de perfeições que nós tínhamos, não adoecíamos, não morríamos, não esquecíamos, não cobiçávamos, não exagerávamos na comida, não dormíamos nem mais nem menos, não nos esquecíamos, tínhamos uma cognição, uma integridade de alma, uma integração, uma amizade perfeita, uma sinceridade. Vocês conseguem imaginar isso? Parece uma utopia. A gente não cansava. Dons préternaturais. Essa natureza foi degenerada, queda, caída. E por isso nós adoecemos, nós esquecemos, nós desejamos o que não é nosso. Nós olhamos para as mulheres com olhares cobiçosos e, obviamente, as mulheres aos homens, ou as mulheres, ou os homens aos homens. E o nosso desejo ficou completamente enlouquecido, porque eu também posso desejar até um animal e eu posso ter todo tipo de fetiche animalesco. Portanto, nós perdemos a natureza humana criada por Deus. E essa natureza humana, natureza é a palavra, só pode ser regenerada pela graça, pelo sangue de Cristo. Isto é, você só será plenamente humano se for cristão. Existe uma outra heresia chamada naturalismo, que é a concepção de que a natureza é boa o suficiente para nos justificar, para nos planificar. Basta a natureza,
Basta uma escola secular, basta a medicina, basta o direito, basta a razão natural, basta a engenharia. Não precisa de igreja, não precisa de céu. A terra basta, a terra é boa. Vamos fazer uma revolução política e a gente corrige o mundo. Pronto. O comunismo vai resolver todos os problemas econômicos, políticos, culturais. Vai acabar com a desigualdade, vai acabar com a criminalidade, vai acabar com tudo, vai ser perfeito. Tem um preço. É dar o poder absoluto ao Estado para planificar a economia e igualar a sociedade. Aí não vai ter diferença social, não vai ter diferença racial, não vai ter diferença entre os sexos, não vai ter família. Olha só, isso é ótimo. Todos os desejos serão satisfeitos por todas as pessoas a todos os momentos, sem nenhum problema, sem nenhum entrave. Não vai ter propriedade, aí não vai ter roubo. Tá vendo só? A gente acaba com a estrutura patriarcal, a gente acaba com o capitalismo. E aí vai ser o reino da liberdade, o reino da igualdade. E tem mais, vai ser o reino da fraternidade. Que utopia mais bela! Mas tem um probleminha. Nenhum Estado, seja o revolucionário francês, seja o revolucionário soviético, vai conseguir corrigir a natureza humana. Vai conseguir curar o coração humano. Por isso que Nosso Senhor diz, é do coração que saem os homicídios, os adultérios, as brigas, as guerras. E São Paulo diz aos Gálatas, as obras da carne são guerra, adultério, homicídio, murmuração, rixa, contenda, fofoca. E as obras do Espírito são a liberdade da caridade, da paz, do amor, da bondade, da benignidade, da mansidão, da paciência, da simplicidade, da integridade, do Espírito. E o Espírito é o Espírito de Deus agindo em nós. Então, como é que nós nos humanizamos? Como é que nós nos tornamos seres humanos íntegros? Pela graça de Cristo. E quem nos educa? E para isso, Deus não quis, se quisesse teria feito, um milagre. Uma regeneração instantânea. O batismo nos transformasse automaticamente em seres angélicos. Não. Para respeitar a natureza humana criada no tempo, Ele nos fez dotados de instituições educadoras, de instituições que nos formam, instituições formadoras. Eu aqui, por exemplo, hoje estou dando uma formação, porque eu quero imprimir a forma de Cristo em vocês. E para isso eu preciso discorrer, palavra após palavra, argumento após argumento. E essa semente, que é a palavra de Deus que eu estou lançando na alma de vocês, vai cair, ora, num solo pedregoso, espinhoso, à beira da estrada ou em solo fecundo. E todas as instituições, de algum modo, promovem ou a humanização do ser humano, o aperfeiçoamento da sua natureza, ou o contrário. Por exemplo, hospital e escola. São duas instituições que promovem, respectivamente, a saúde e o conhecimento. Agora, tem hospitais que promovem o aborto e tem escolas que promovem a doutrinação ideológica. Não é verdade? Então, isso quer dizer que a gente precisa fazer com que os hospitais não promovam o aborto, que é atentar contra a vida de um inocente, mas sim a vida pré-natal. E a gente tem que lutar para que as escolas promovam a educação da verdade e não a mistificação das ideologias. E assim por diante. A doutrina social da Igreja reconhece que as instituições sociais têm que promover o bem comum, respeitando os direitos fundamentais de cada pessoa para que ela possa alcançar, sobretudo, a verdade de Deus. Mas tem uma instituição
que é mais importante do que o hospital e do que a escola, do que o Estado, do que a comunicação social, do que a internet, do que o esporte, o lazer, a praça. Tudo isso é bom. Tudo isso é ótimo. Não é? Hoje, caminhando ali pela Vila Mariana, eu pensei, puxa, muito aprazível o clima, muito aprazível o local, né? Ruas confortáveis, arborizadas, né? Deve ser bom morar aqui. E ali tem um parque Ibirapuera, em que se pode contemplar o verde, em que se pode fazer uma caminhada, fazer uma corrida. Então a vida social parece boa quando todos estão de algum modo integrados. Supondo, eu não sei se é mesmo um bairro bom, supondo que haja uma harmonia, uma paz, um bem comum. Mas tem uma instituição que é a mais importante. Porque na Europa existem muitos bairros bons, muitas cidades ótimas, seguras, limpas, com mobilidade urbana, como se diz hoje em dia, com saúde, com ar, com parque, com praça, mas sem família. E as pessoas estão isoladas, sozinhas, tristes, abortadas. E o que vai acontecer com a Europa? Ela vai acabar. E todos esses bairros lindos e cidades lindas vão simplesmente ser esvaziados e substituídos, a população vai ser substituída por quem tem família, por um povo que tem família, que lá é o povo muçulmano. O europeu tem incapacidade de reprodução demográfica e vive um inverno demográfico. E o muçulmano tem 5, 6 filhos. Por quê? Tem família forte. E família forte é uma família em que há o amor entre os esposos e que gera vida. E que gera gente trabalhando para servir. Ah, mas eles são pobres. Tudo bem. Isso é um outro problema grave que tem que ser enfrentado no âmbito social e econômico. Mas o fato é que a vida está sendo gerada. Então, a família é a célula que nos torna capazes de amar. E é a capacidade de amor o que nos humaniza. Portanto, se o amor não for ensinado na família, que é a escola das virtudes, os indivíduos vão ser lançados no convívio social com uma perspectiva egoística, com uma perspectiva individualista, com a perspectiva de não se abrir para os outros para servir a sociedade e o bem comum, que são princípios da doutrina social da Igreja. Ou seja, uma cidadania cristã é uma cidadania baseada no princípio da solidariedade, que para a gente é uma forma privilegiada de fraternidade. Eu não sei quem vem depois de mim, mas eu vou deixar o banco da igreja limpo. Isso é solidariedade com o próximo fiel que virá assistir a missa, por exemplo, amanhã. A mesma coisa vale para o banco da praça, a mesma coisa vale para o banco do ônibus. Tudo que é público é comum. E eu vou ter um cuidado humano com quem vai usar o banco da praça, da igreja ou do ônibus. Ora, se eu não aprendi na minha família a amar o meu irmão de sangue, porque eu não vi o meu pai amando a minha mãe, e porque eu não vi a minha mãe amando o meu pai, e o amor não passou a ser o fundamento da minha vida, a possibilidade de eu ser um cidadão que não viva o princípio constitucional da solidariedade é muito alta. E aí você pensa assim, puxa, o brasileiro não é, do ponto de vista cívico, solidário, cívico, político, solidário. Vamos fazer uma reforma política. Vamos promulgar uma lei da solidariedade. Vamos votar num candidato que queira, no parlamento lá em Brasília, tornar o brasileiro mais higiênico na rua. Será que essa lei é necessária? Ou será que o problema da cidadania no Brasil não é antes uma deformação no caráter moral? E quem forma o caráter moral das pessoas, se não o pai e a mãe? É claro que um sacerdote, é claro que o padrinho, é claro que uma tia, uma avó, é claro que um professor, sobretudo o professor, pode e deve influenciar, marcar e educar. E todos são educadores.
Mas tem 2 educadores que são os principais, na principal fase da nossa vida. Os psicólogos de todas as linhas são unânimes. É uma das poucas unanimidades na psicologia. Reconhecem que quanto mais novo, mais importante é a fase da vida. Um bebezinho lá, tá com 9 meses, nem fala, nem sabe. Está assimilando tudo. 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 Está preenchendo o seu coração, a sua consciência, a sua inconsciência com valores, com palavras. A música que a mãe ouve grávida impacta o bebê. A voz da mãe, a agitação, o coração do bebê bate mais forte pela agitação da mãe, pelas emoções da mãe, pela preocupação da mãe. O sistema imunológico do bebê é influenciado pela psicologia da mãe, pelo carinho que o pai dá na mãe. Isso não tem nada de romântico, não estou falando de poesia, embora seja altamente poético. Estou falando de biologia e psicologia. Isso quer dizer que um filho concebido no amor, pelo amor, um filho cujos pais se amam, é um filho muito mais saudável do ponto de vista moral e tem o caráter muito mais marcado pelo amor e pela doação. E a doutrina social da igreja, com isso eu concluo, é a esperança evangélica de que as relações sociais no campo da cidadania, cujo objetivo não é o céu. Quem é responsável pelo céu é a igreja, a esposa de Cristo. Mas lá fora, digamos assim, aqui é a antessala do céu. Literalmente, toda igreja é uma antessala do céu. E a Eucaristia é o céu. Não é uma antessala. A liturgia, do ponto de vista do entorno, é a antessala. Mas o céu é a comunhão do corpo de Cristo, que é real e substancial na Eucaristia. Os casais cristãos, e com isso eu concluo e fecho o argumento todo, são santificados pelo sacramento do matrimônio. Permitem que o amor de Cristo jorre profusamente, abundantemente, dos seus corpos e das suas almas e alcancem os filhos. E os filhos, por sua vez, são capazes de viver esse amor num nível analogicamente inferior, mas não menos importante, que é o das relações sociais. Um bom filho cristão, fruto de um bom relacionamento conjugal de pais cristãos, se tornará um bom cidadão, uma boa médica, um bom professor, uma pessoa solidária, uma pessoa preocupada com a justiça social, preocupada com o bem comum. E por isso, a grande aposta da doutrina social da Igreja é na dignidade da pessoa humana como um ser intrinsecamente familiar. Por isso, sem família, não há bem comum. E a família é pautada no sacramento do matrimônio dos esposos que se deixam conduzir por Cristo na sua vida. A sociedade não vai se cristianizar se um candidato católico se tornar presidente ou o rei do Brasil. A sociedade não vai se cristianizar se a maior rede de comunicação da televisão, do rádio, da internet se tornar confessionalmente católica. Não vai se cristianizar se os bancos forem agora nomes de santos. Já pensaram? O Itaú vira Santa Terezinha. O Bradesco vira Santo Inácio. O Santander vira São José Maria. Ah, agora não, agora a economia vai ser cristã. E agora, em vez de ter uma onça pintada, um peixe, um mico-leão dourado, vai ter Pedro, Paulo, Tiago, João nas cédulas. Ah, não, agora o Brasil virou cristão. Não. O Brasil será cristão. E nós queremos que ele seja, porque essa terra é a terra de Santa Cruz, se cada família santificar o seu lar. Muito obrigado.
Eu começo remetendo a uma aula que eu dei na paróquia da Santíssima Trindade em Belém, que está no meu canal do YouTube, sobre o quarto mandamento. E a resposta é relativamente simples. Lá eu desenvolvo com propriedade, mas a resposta é simples. A segunda tábua dos 10 mandamentos, relativa às relações horizontais entre as pessoas humanas, ao passo que a primeira tábua dos 3 primeiros mandamentos é vertical, porque é relativa às nossas relações com Deus, começa com honrar pai e mãe. Esse é o princípio de hierarquia e autoridade que rege as relações sociais. A primeira relação social é com o pai e a mãe. Quem é a primeira pessoa que o bebê vê? Né? Não deveria ser um médico, muitas vezes é. O parto dito humanizado é aquele parto que então logo o bebê saia, ele é dado à mãe. Né? Eu fico assim, querendo dar um cotovelo, uma cotovelada no meio. Deixa que eu puxo, deixa que eu pego. O problema é que eu desmaio diante daquela cena. Então fico numa contradição. As relações sociais são relações de amor, o que não quer dizer que não haja hierarquia e autoridade. Isso quer dizer que os filhos vão aprender a amar a Deus amando os pais. E que quanto mais virtuosos forem os pais, quanto mais honrados forem os pais, tanto mais eles serão amados e honrados. É verdade que o Chesterton, grande Chesterton, diz que certas pessoas precisam antes ser amadas do que são amáveis. É muito mais fácil amar alguém amável. O difícil é amar quem não é amável. E o difícil é honrar quem não é honrado. Isso quer dizer que o quarto mandamento, honrar pai e mãe, é constitutivo da nossa condição de filhos, que começamos dependentes e cujo amor dos pais deve nos dar um amor de um tipo específico, que é o amor honra, respeito, gratidão, veneração, devoção, e que se plasma na atenção, no carinho, na visita, na oração. Agora, esse mandamento não é o último e o único, obviamente. Deus diz, deixará, e o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua esposa e será uma só carne. O que significa e serão uma só carne, como eu acabei de explicar? Se tornarão cônjuges e pais. Porque o marido se converte em pai com o ato que o torna marido. O ato que me tornou marido da Laíse é o mesmo ato que me tornou pai da Maria. Eu tenho a graça, já disse isso em outros vídeos também, eu tenho um aluno que diz que vê os meus vídeos 5 vezes, todos, ele é louco por mim, ele é obcecado por mim. Né? Ele falou assim, eu sei que você repete algumas coisas. Eu falei, claro, todo professor é repetitivo. Só tu que assiste todos os vídeos, tu és a única pessoa que sabe que eu já repeti isso 20 vezes. Por isso eu já repeti 1000 vezes. Eu tenho a graça com a Laís de ser padrinho de muitos casais que se convertem, que casam, e a gente é padrinho. E toda vez eu peço profundamente que naquela noite eles se tornem pais. Porque naquela noite eles vão se tornar esposos. Pelo mesmo ato conjugal que os torna marido e mulher, eles podem vir a ser, se Deus escolher, pai e mãe. Naquele momento que eles estão, agora eles são pai e mãe, por serem marido e mulher, em ato ou potência, isso aqui quem sabe é Deus, e agora eles deixaram pai e mãe. Então, a relação não vai ser mais vertical, de baixo para cima, mas de cima para baixo. Por quê? Agora, maduros, e a maturidade corporal de poder ter filhos, de poder gerar filhos, deveria ser acompanhada de uma maturidade psicológica e espiritual. Tá? E por isso que casamento de pessoas imaturas, casamento de pessoas que não se conhecem, que não se amam, não são casamentos, digamos assim, adequados. E a gente tem a pastoral familiar e a catequese e o apostolado em relação à família é muito importante, a formação de noivos.
Não os cursilhos que nós temos, assim, de um final de semana, que dão um par de informações. Existe toda uma preparação. Porque vocês são a melhor paróquia do Brasil. Então, fora vocês, aqui na Nossa Senhora do Brasil, o resto tem essa dificuldade. Então, deixo pai e mãe e agora eu continuo honrando. Mas a minha preocupação, em primeiro lugar, é minha esposa e em segundo lugar, os meus filhos. Claro que eu continuo honrando pais e mães. E isso gera uma dinâmica. Por exemplo, a minha mãe me ensina a amá-la pelo modo como ela ama a sua mãe e a vovó. É lindo isso. E às vezes eu falo assim, caramba, a minha mãe ama tanto a minha avó, de forma tão carinhosa, tão prestativa, tão dedicada, que eu preciso amá-la da mesma forma. E é assim que a minha filha vai me amar. Porque é assim que funciona a educação nas virtudes, pelo exemplo e pelo modelo. A minha mãe é um modelo de filha que ama e honra a sua mãe. E é o modo como eu quero honrá-la. E o modo como eu trato a minha mãe é o modo como os meus filhos me tratarão. O Vicente está com uma mania. O Vicente tem 3 anos. Ele chega com a Laís e fala assim, você é a mulher mais linda do mundo. Porque ele ouve isso de mim. E eu digo isso umas 10 vezes por dia para a Laís. É fato, né? Então é muito bonito. E a Laís veio me agradecer. Porque ela disse, tu não estás aqui para me dizer isso, mas o Vicente está. Porque é o amor que transborda e que... Agora, se eu fosse agressivo com ela, Laís, cadê? O filho ia falar, opa, é assim que eu trato uma mulher. É assim que eu trato a minha mãe. É assim que eu vou tratar a minha mulher. Né? Se a teologia fosse lógica, matemática, fosse como as ciências naturais, em que toda causa tem um efeito proporcional e eu consigo inferir verdades pela observação dos fenômenos e chegar a conclusões a partir de premissas, haveria uma contradição no relato bíblico. Porque você tem toda a razão. É fácil reconhecer que criaturas imperfeitas como nós agem de modo imperfeito. Porque, como diziam os medievais, o agir segue o ser. Nós temos o pecado original que nos torna inclinados ao pecado. Adão e Eva não tinham o pecado original e muito menos Lúcifer. Como Lúcifer e Adão e Eva puderam pecar se eles não tinham a inclinação ao pecado? Isso é um grande mistério. A resposta que se dá, uma das respostas, Santo Agostinho, por exemplo, que se debruçou sobre isso, Santo Tomás, que de algum modo confirma a hipótese de Santo Agostinho, é a de que a nossa natureza era perfeita, mas nós éramos livres. Eles não eram perfeitos, eles eram perfeitos, mas eles eram livres, porque a liberdade é a condição do amor. E o amor de Lúcifer, ao invés de se centrar plenamente em Deus, se voltou a ele. E ele estava tão próximo de Deus que ele quis ser Deus. Ele quis que o amor que ele deveria devotar ao próprio Deus e o servir fosse para ele, que alguém o servisse. O John Milton tem essa famosa passagem no Paraíso Perdido que diz que Lúcifer preferiu reinar no inferno do que servir no paraíso.